Essa é a 17ª mensagem sobre o tema conflitos da vida. Já vimos que há princípios que Deus estabeleceu na sua palavra. Quando violamos esses princípios, sofremos as consequências desta violação. Vimos que a vida é basicamente simples, mas que quando violamos qualquer dos princípios de Deus, ela se torna complicada. Vimos que podemos comparar a nossa vida a uma série de engrenagens. Quando violamos um ou mais princípios da palavra de Deus, as engrenagens emperram e tudo se torna mais difícil. Por isso, antes de tudo, nós temos que dar a nossa vida a Jesus Cristo, o lugar dar em nossa vida o lugar que Jesus deve ter como no centro da nossa vida. Se Deus é Deus, então toda a minha vida deve girar em torno dele e não o contrário. Para viver uma vida vitoriosa, eu preciso estar pronto então a aplicar os princípios de Deus. Ao aplicar os princípios de Deus em nossa vida, começamos a compreender como Deus quer operar dentro de nós. Vimos também que os princípios de Deus não são facultativos na minha vida, antes eles são absolutamente essenciais se eu quero ter uma vida bem-sucedida. Nós já vimos os seguintes temas: cedendo todos os nossos direitos a Deus, perdoando nossos ofensores e pedindo perdão a quem nós ofendemos. Vimos, por último, discernindo as prioridades de Deus para a nossa vida, e hoje começaremos a ver o tema cultivando o valor pessoal. Larry Cord disse que durante os seus anos de adolescência ele sempre pensava que para ele fazer tudo que Deus queria que ele fizesse era algo impossível. Eu vou repetir. Larry Cord disse que durante os seus anos de adolescência ele sempre pensava que para ele fazer tudo que Deus queria era simplesmente impossível. Ele achava que se ele entregasse sua vida inteira a Deus, ele pediria para ele fazer algo que ele não poderia fazer. E porque ele pensava assim, ele não confiava em Deus. E quando ele iniciou o segundo grau, ele era um adolescente rebelde. Na escola ele sentava-se na última cadeira e ficava com os braços cruzados, fingindo que estava dormindo. Ele duvidava que Deus fizesse alguma coisa com ele. Ele duvidava que Deus pudesse usá-lo de alguma forma. Ele tinha um espírito muito crítico com aqueles que falavam. Ele achava que depois de ouvir a pessoa falar por 2 minutos, ele já sabia porque ele não gostava daquilo que aquela pessoa estava dizendo. Ele lembra que uma ocasião alguém da equipe de Billy Graham veio da Inglaterra para falar na escola onde ele estava. E ele disse que a pessoa que veio falar era muito conhecida. Ele era da Inglaterra e viera fazer uma série de palestras nos Estados Unidos. E ele viu, olhou para ele e já disse: olha, eu não gostei desse camarada. Ele tinha um colarinho muito alto. Eu não sei o que ele quis dizer com esse colarinho muito alto. Talvez ele achou ele muito, sei lá. Mas ele disse que essa pessoa, esse pregador, antes de falar, ele se curvou e disse: eu quero falar, meus irmãos,
que é pelos frutos e não pelas vestes que a gente conhece uma pessoa. Eu não sei o que Lercourt quis dizer com colarinho muito alto. Se foi simplesmente as vestes, porque ele falou de vestes, depois sugere que ele não gostou da maneira daquele homem se trajar. Talvez muito conservadora, sei lá, para ele que era adolescente, eu não gostei, parece, sei lá. Mas ele parece não, pelo Espírito de Deus foi logo dizendo: eu quero falar, meus irmãos, que é pelos frutos e não pelas vestes que a gente conhece uma pessoa. Ele disse que numa outra ocasião ele estava em um culto, no domingo, à noite, e o pregador era também um inglês muito conhecido nos Estados Unidos. E ele começou a contar que quando estava dirigindo um carro, num determinado dia, ele tinha um sanduíche embrulhado num papel que ele pensava em comer num determinado momento da viagem. Uma pessoa, então, no caminho pediu carona e ele acolheu essa pessoa no seu carro. E ele continuou contando. E quando chegou a hora de comer, ele começou a lutar consigo mesmo, pensando se iria dividir o sanduíche com a pessoa, ou dar o sanduíche inteiro para ela, ou esperar até que a pessoa deixasse o carro para ele então comer sozinho o sanduíche. E Lercourt disse que o pregador, falando sobre essa ocasião, sobre essa experiência dele, ele gastou pelo menos 5 minutos para contar isso, com todos os pormenores e contando da sua luta para resolver essa questão com Deus. Então, enquanto o pregador estava gastando esse tempo enorme para ele, na visão do Lercourt, adolescente, enquanto ele estava gastando todo esse tempo falando das várias alternativas que ele estava imaginando acerca do que fazer com o seu sanduíche, ele se virou para o amigo do lado e disse: por que ele não parte o sanduíche e dá logo a metade para o outro e resolve o assunto? E depois de toda aquela luta, ele disse que foi isso mesmo que o pregador fez. Ele decidiu dar a metade do seu sanduíche para o seu companheiro de viagem. Então, o pregador começou a mostrar através de slides as 384 pessoas que vieram a Cristo como resultado daquela metade de sanduíche que ele havia dado para o seu companheiro de viagem, a quem ele deu carona. Vocês entenderam? Primeiro ele contou da luta interior que ele viveu de partilhar ou não o único sanduíche que ele tinha. Depois de muita luta, ele realmente resolveu partilhar, cortar no meio o sanduíche e dar a metade para o seu companheiro de viagem. E depois ele começou a mostrar através de slides as 384 pessoas que haviam vindo a Jesus através do resultado daquele sanduíche. Porque ele ganhou aquela pessoa para Jesus e aí a coisa se multiplicou e ele tinha todos esses dados. Então, em 45 minutos, ele mostrou um grupo de jovens após o outro, e a passagem da Escritura sobre a qual ele estava pregando era Efésios 2:10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para que nós as praticássemos, para nós as praticarmos. Esse texto está num contexto
em que a salvação não é por obras, mas pela graça, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A versão que eu memorizei diz assim: pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para a prática de boas obras. Então, em outras palavras, Deus fez com que Larry Coy visse de uma maneira especial. Deus nos fez de uma maneira especial e com determinado propósito. E o pregador continuou dizendo que o texto estava ali no tempo presente, para mostrar que Deus ainda continua atuando dessa maneira. Ou seja, nós fomos salvos para praticarmos boas obras. Nós fomos alcançados para Deus com um propósito, e esse propósito Ele tem para cada um de nós. E quando Ele disse que o tempo do verbo ali usado está no presente, Ele quis mostrar que Deus ainda não terminou a sua obra em nós. Quando Larry Coy ouviu isso, ele começou a chorar. Ele que começou a ouvir o pregador com uma atitude de desconfiança e de não aceitação da sua forma de ser e de apresentar-se. Depois de ouvir isso, ele estava chorando quando ele entendeu, quando a ficha caiu. Então ele disse: Senhor, se tudo que queres é que eu dê a metade do meu sanduíche, eu posso fazer isso. Quando ele entendeu que um simples ato, como partilhar o seu sanduíche com uma pessoa, podia mudar tantas vidas, então ele também podia fazer algo, ser um instrumento nas mãos de Deus, naquilo que Deus quisesse usar. Porque ele continuou dizendo: porque eu achava que aquilo que pedias de mim era algo impossível para mim. Mas agora ele sabia que era algo que Deus não ia pedir para ele fazer uma coisa que ele não pudesse fazer. E naquela mesma noite ele entregou sua vida a Jesus. Ele reconheceu o seu pecado e convidou o Senhor para ocupar o centro de sua vida. E então ele também pediu que o Espírito Santo tomasse o controle total da sua vida. Naquela mesma noite, ele disse, ele começou a perder a sua desconfiança de Deus. Porque ele pensava que Deus queria algo dele que era impossível para ele fazer. Então ele disse, e ele pergunta: se você tivesse o poder de mudar qualquer coisa na sua vida, há alguma coisa que você gostaria de mudar? Quantos aqui gostariam, se pudessem mudar algo em sua vida? Levanta a mão. Tá? Então, a pergunta seguinte é: o que eu gostaria, agora é você, o que eu gostaria de mudar em minha vida que pode ser mudado? Não precisa me responder, mas é você que vai responder. O que eu gostaria de mudar em minha vida que pode ser mudado? Não adianta você querer mudar uma coisa que não tem como mudar. Porque existem coisas sobre as quais eu não tenho controle sobre elas. Eu não posso mudar a minha criação, a maneira como eu fui criado. Eu não posso mudar a família que Deus usou para me trazer ao mundo. Meu pai, minha mãe, não posso mudar isso.
Eu não posso mudar a minha capacidade. Quando eu falo em capacidade, é aquilo que eu posso fazer à luz das habilidades que Deus deu para mim, deu para você, e o que deu para mim não deu para você, o que deu para você não deu para mim. E eu não posso aumentar a minha capacidade, eu posso me aperfeiçoar, eu posso estudar, eu posso fazer uma série de coisas para melhorar, mas eu não posso ter uma coisa que eu não tenho, em termos de habilidade, em termos de aquilo que você faz com naturalidade, faz bem, e que o outro não faz. Eu não posso mudar a minha aparência. Eu posso tomar banho, posso estar limpo, vestir uma roupa limpa, mas a minha aparência, a forma como eu fui feito, eu não posso mudar isso. Eu não posso mudar, já falamos, a minha família nem a minha filiação. E se eu começar a comparar-me com outras pessoas que admiro, ou as habilidades que os outros têm para determinadas coisas que eu não tenho, ou ainda a aparência que elas têm e eu não tenho, eu vou desenvolver um sentimento de inferioridade ou um complexo de inferioridade. Eu vou repetir. Se eu começar a comparar-me com outras pessoas que eu admiro, ou as habilidades que outros têm para determinadas coisas que eu não tenho, ou ainda a aparência que elas têm e eu não tenho, então eu vou desenvolver um sentimento de inferioridade. Eu sei que isso é uma coisa seríssima. O complexo de inferioridade é um subproduto da comparação. Quando eu e você ficamos nos comparando com outras pessoas. Isso é uma coisa que não está nos planos de Deus. E não é o que Deus quer que eu e você façamos. Porque Deus não fez duas pessoas iguais. Não existe uma impressão digital no mundo inteiro igual à minha, e nem outra igual à sua. Satanás procura fazer com que nós queiramos parecer iguais as pessoas que admiramos. E vira e mexe a gente vê pessoas que querem imitar as outras pessoas. Nos gestos, nas palavras, nas ações, nas atitudes. E quem está de longe vê, fulano está imitando Beltrano. O mundo quer que nós pensemos que todos nós somos meio loucos ao querermos agir dessa maneira. Mas Deus quer que saibamos que somos normais. O mundo quer que nós pensemos que nós somos um anômalo, ou seja, uma pessoa anormal, e que os outros todos são normais. Eu que sou anormal. Mas Deus quer que eu e você saibamos que nós somos normais, como Ele nos fez, com as capacitações que Ele nos deu e da forma como Ele nos criou. Toda anormalidade tem início quando transgredimos os princípios que Ele estabeleceu para que tivéssemos uma vida bem-sucedida e saudável. Eu vou repetir isso. Toda anormalidade, todo complexo, todo sentimento errado
tem início quando transgredimos os princípios que Ele criou e estabeleceu para que tivéssemos uma vida saudável e bem-sucedida. Eu e você temos que valorizar aquilo que Deus valoriza e estabelece na sua palavra como valores a serem buscados e cultivados. Eu não tenho que buscar os valores do mundo, eu tenho que buscar os valores que Deus estabeleceu para mim, para você. Eu não tenho que ser imitador do mundo. Por isso que a palavra de Deus diz: e não vos conformeis com este mundo ou com estes séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se eu ficar pensando de acordo com o que as pessoas pensam de mim, isso vai gerar em mim um sentimento de inferioridade. Eu não posso viver em função do que as pessoas pensam. É claro que eu e você temos que livrar-nos de toda a aparência do mal. Temos que estar preocupados sim com isso, em não dar um mau testemunho e até mesmo fazer uma coisa certa que possa dar a impressão de uma coisa errada. Isso eu tenho que evitar. Mas eu não tenho que estar preocupado em agir para agradar A, B ou C. Eu tenho que fazer o certo de acordo com aquilo que Deus diz na sua palavra. E ficar bem comigo e com Deus, independente do que outros vão pensar. Então, se eu ficar pensando de acordo com o que as pessoas pensam de mim, isso vai gerar em mim um sentimento de inferioridade. E complexo de inferioridade é uma coisa muito séria. Há sintomas que aparecem em nossa vida quando nos sentimos inferiores às demais pessoas. E um deles é quando procuramos nos comparar com outras pessoas. Ficamos sempre achando que fulano tem algo que eu não tenho. E não tem mesmo. Você não é fulano e fulano não é você. Graças a Deus por isso. Mas isso revela sentimento de inferioridade. Quando desenvolvemos um espírito crítico em relação às outras pessoas. Tem pessoas que vivem criticando as pessoas. Por que eu critico? Se eu critico, é porque eu quero compensar a minha inferioridade. Então, para eu não me sentir tão para baixo, então eu critico outras pessoas, porque compensa o meu sentimento de inferioridade. Ou o meu sentimento de culpa também, viu? Mas esse senso crítico negativo, esse hábito de ficar criticando o tempo todo, revela um sentimento, um complexo terrível de inferioridade. Quando criticamos a maneira das pessoas se vestirem, a maneira das pessoas falarem, a maneira das pessoas se portarem, a maneira das pessoas procederem, a maneira das pessoas pensarem, tudo isso revela sentimento complexo de inferioridade. Se abrigamos isso em nossos corações, vamos ter muita dificuldade de confiar em Deus. Nós estamos olhando muito para as situações, estamos olhando muito para pessoas e não confiamos em Deus. Porque se eu creio que Deus já atrapalhou uma boa parte da minha vida e eu entrego minha vida toda para Ele, então eu creio que Ele vai continuar a atrapalhar a minha vida como eu penso que Ele já atrapalhou.
Vocês estão entendendo? Quando eu penso que a minha vida não está legal e que já fiz muita coisa, bom, eu penso que foi Deus que permitiu que eu fizesse isso. De fato, Ele permite que você faça o que você quer, porque você é um ser humano que tem livre-arbítrio e você faz o que quer. Mas se você tem um sentimento não muito legal a seu respeito, você pensa que Deus é alguém que está trabalhando contra você, porque você já viveu isso, você já viveu aquilo, e por que você vai entregar a sua vida para Ele? Então, essa desconfiança de Deus, de se entregar a Deus, revela esse anseio que você tem de confiar nele e confiar em que Ele ama você como você é, como você foi feito, na família em que você está e apesar de todas as coisas que você já viveu. Muitos jovens não podem confiar a sua vida a Deus. Eles acham que Deus permitiu muitas coisas acontecerem em suas vidas que eles gostariam que não tivesse acontecido. Eu também gostaria que na minha vida eu não tivesse vivido muitas coisas que eu vivi. Mas eu sei que tudo que eu vivi foi culpa minha, não foi culpa de Deus. Foi porque eu quebrei princípios da palavra de Deus, foi porque eu desobedeci a Deus e eu colhi o fruto de tudo isso na minha vida durante muitos anos. Mas eles acham então que Deus permitiu muitas coisas acontecerem em suas vidas que eles gostariam que não tivesse acontecido. Por isso eles pensam que não podem entregar toda a sua vida a Deus. Por isso eles pensam, eu vou tomar a minha vida e vou dirigi-la. O pecado maior que existe no ser humano é o dele dirigir a sua própria vida. Ele achar que ele é, e de fato é, o dono da sua vida, e ele faz o que ele quer da sua vida. Mas quando ele escolhe continuar nesse processo de dirigir a sua própria vida e não entregá-la totalmente a Deus, ele está dizendo, eu não confio em ti. Então eles começam a desenvolver um senso de valores baseado na sua aparência, baseado naquilo que as pessoas pensam a respeito deles. Aquilo que o mundo diz que é uma pessoa bem-sucedida, é isso que eles vão querer ser. Aquilo que o mundo diz que é uma pessoa legal, de boa aparência, é isso que ela vai procurar fazer, vai procurar ser. Quando alguém age assim, está desenvolvendo um sentimento de inferioridade, um sentimento de desconfiança para com Deus. Nós devemos ver-nos como Deus nos vê. Vamos ver como é que Deus vê a mim, eu, Paulo, como vê a Ana Beatriz, como vê cada um de vocês que estão aqui hoje. Davi, pelo Espírito de Deus, pôde dizer, graças te dou, visto, eu estou usando a versão revista e atualizada. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado
e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Vamos lá para o verso 14. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formas. Você não é obra do acaso, você não é obra de coincidências, você é obra-prima de Deus. Você poderia ter nascido, ainda que de modo, se Deus não interferisse em nada, e a Bíblia diz que Ele interfere, você poderia ter nascido de, são 6 milhões? De quantos espermatozoides podem fecundar um óvulo? Quantos são? São 6 milhões? É isso mesmo? Eu não sei, me veio à mente agora, senão eu tinha pesquisado, mas eu sei que é daí para mais. E cada um deles faria com que você fosse de uma maneira diferente da do outro. E ainda que fosse uma coisa por acaso, você teria 6 milhões de maneiras diferentes de nascer, com formas, de maneiras diferentes daquilo que você é, da aparência e de temperamento e daquilo que você chama de personalidade, embora a personalidade seja também formada, mas então gratidão, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Davi sabia que Deus o havia feito de forma muito especial. Ele sabia que ele não era obra do acaso. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado. Ele está falando da concepção, quando o espermatozoide se encontra com o óvulo e a fecundação. E entretecido, a palavra entretecido tem o significado da obra de um artesão que está fazendo manualmente uma obra. Isso ele fala como nas profundezas da terra, porque isso foi feito em oculto, isso foi feito nas entranhas da mãe que nos gerou. E ele disse: os teus olhos me viram a substância ainda informe, quando você era apenas aquilo que é um espermatozoide e um óvulo, num tamanho tão minúsculo que não dá nem para ver, a não ser através de microscópio. E no teu livro foram escritos todos os meus dias. Ou seja, Deus sabia tudo a seu respeito, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Isso não quer dizer que Deus determinou que você vai ser assim, mas que aquilo já estava escrito. E Deus sabia de todas as coisas. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Isso fala dos planos de Deus para nós. Agora, o que são os nossos ossos? São parte do nosso corpo. O que essa substância informe, já dissemos, é aquilo do qual fomos formados. Davi diz que antes de nós sermos formados, Deus nos fez de modo especial. Não existe outra pessoa igual a você.
igual a você. Pode até parecer muito com você, mas não é. Jamais vai ser como você é. Deus fez a cada um de nós de forma diferente. Então, o segredo do êxito da nossa vida não consiste em sermos como as outras pessoas são, mas em procurarmos ser aquela pessoa que o Senhor deseja que nós sejamos. O segredo do êxito da nossa vida não consiste em sermos como as outras pessoas, mas em procurarmos ser aquela pessoa que o Senhor deseja que nós sejamos. Nós procuramos desenvolver um ideal exterior, mas Deus deseja desenvolver em nós um ideal interior. Nós queremos cuidar da nossa aparência. Deus quer cuidar do nosso interior. Eu não estou dizendo que você não tem que cuidar do seu corpo, não, hein? Já dissemos aqui muitas vezes que se você é uma pessoa casada, você deve cuidar-se para o seu cônjuge, deve estar limpo, aciado, deve estar em condições de encontrar-se com o seu cônjuge quando você vem do trabalho ou quando a sua esposa recebe quando você chega do trabalho. E se você ainda não se casou, você deve cuidar-se se você quer casar, você deve cuidar da sua aparência, não como uma coisa principal, mas porque é essencial, a questão de amar-se a si mesmo. Isso aí é outra questão, não quero falar sobre isso não. Só não quero dar uma conotação errada. Quando eu disse que nós procuramos um ideal exterior, quando Deus procura desenvolver em nós um ideal interior. Muitas vezes as pessoas ficam preocupadas com deformidades e defeitos externos. Mas Deus deseja que nós não tenhamos cicatrizes por dentro. Nós somos comparados nas Escrituras com um poema. A Bíblia nos diz que Deus nos criou com um propósito muito particular e exclusivo. Esse texto que nós lemos é uma evidência disso. Mas o que acontece com a nossa vida é que nós olhamos para ela e perguntamos: quem é o poeta? Porque parece que as linhas não rimam. Tudo isso acontece especialmente na adolescência, quando nós decidimos que vamos tomar a nossa vida e dirigi-la como achamos que é melhor. E Deus afirma que Ele ainda não completou a sua obra. Filipenses 1,6 diz: aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la hoje. É isso? Até aquele dia. Até o dia de Cristo Jesus. Até lá Ele vai estar trabalhando em nós. Hoje à noite, se Deus permitir, nós vamos ver alguma coisa nesse sentido. Então temos de esperar a próxima linha para que vejamos que o poema tem rima. Eu conhecia eu quando era mais novo, eu gostava muito de ler poesias e era publicado no jornal, e eu não me lembro exatamente, mas uma vez eu li algo semelhante assim, que falando de Deus como tecelão, a gente só olha eu não vou dizer o que eu entendi. Você olha a obra de um tecelão pelo avesso, o que você vê? Você só vê imperfeição.
Mas quando ela fica pronta e você vê do lado direito, está tudo bonitinho, não é assim? As imperfeições ficam por baixo. E a gente tem a impressão que aquilo é a nossa vida. Mas Deus está fazendo uma obra extraordinária. Então, se eu vejo só o lado avesso, eu não vou ver coisa boa, não é? Então, nós temos que esperar a próxima linha para ver como o poema vai ficar, como ele vai rimar. Você já viu um artista quando ele está pintando a tela e ela está só pela metade? Em alguns eventos que nós participamos, às vezes tem um pintor lá pintando, às vezes, o rosto de Jesus. E ele começa, às vezes, por uma coisa que parece que não tem nada a ver. Quem já viu isso alguma vez? Tá. Depois você fala, como é que ele conseguiu? Daquele começar assim e depois tem o rosto de Jesus lá. Pelo menos aquilo que a gente supõe seja ele, né? Mas sempre que eu vi foi um retrato de Jesus, um retrato de Jesus bem parecido com o da cruz, né? Com assim um rosto assim, hein? Bem, muitas vezes a aparência então é muito feia de quem está realizando uma pintura. E nós não poderemos julgar com justiça aquele artista ao examinar a sua obra ainda não acabada. Recentemente, em 2 publicações no boletim, alguém contou, e foi relatado aí no artigo de capa do boletim dominical, há 1 ou 2 semanas, de alguém que sujou uma parede numa casa que era um museu, e estava aberta a visitação, e a casa tinha sido recém-pintada. Alguém respingou alguma coisa, sei que sujou a parede lá, não lembro dos detalhes, mas foi estar naquela casa um pintor, e ficou ali alguns dias, e ele transformou uma mancha enorme numa pintura belíssima. E o que acontece com a nossa vida é como uma pintura inacabada, ou como algo que não está muito legal, mas Deus pode transformar isso numa obra de uma beleza imensurável. Nós olhamos para a nossa aparência exterior e dizemos, eu não gosto do quadro, ou seja, eu não gosto de mim. Então tomamos a tela da nossa vida e começamos a pintá-la como queremos que ela seja. Nós tentamos nos ajustar a, talvez até o próprio sistema do mundo, aquilo que a gente vê em outras pessoas, para que nós sejamos aquilo que os outros são. Não importa quão parecida seja a tela que você pinte da sua própria vida, ela não passará de uma imitação barata. Olha, eu vou repetir, não importa quão parecida seja a tela que você pinte da sua própria vida, ela não passará de uma imitação barata, porque você está sendo não está sendo natural. Você não é aquilo. Você está querendo ser aquilo que você quer que as pessoas pensem que você é, mas você não é aquilo. A moldura do quadro é apenas para embelezar o quadro. A moldura não é o quadro. A moldura pode ser bela, mas a moldura não é o quadro. O Senhor afirma que a nossa aparência externa é como uma moldura de quadro. O mais importante não é a moldura, mas o quadro propriamente. Mais importante que a nossa aparência é o nosso interior.
Com certeza, vocês encontraram pessoas que vocês admiravam pela sua beleza, pela sua aparência, até que vocês vieram a conhecer e descobriram que ela tinha um espírito amargurado. Vocês já conviveram com uma pessoa amargurada? O que sai dela é só amargura, é só ressentimento. É horrível conviver com uma pessoa dessa. Pode ser a pessoa mais linda do mundo. A aparência não é tudo. Até você descobrir que essas pessoas tão aparentemente legais eram orgulhosas. Todo mundo é orgulhoso, mas existem pessoas em que isso se destoa. Ou então descobriu que elas não eram sinceras, ou então que elas não admitiam seus erros. Assim, ainda que a moldura fosse bonita, o quadro propriamente era muito feio. Tinha aparência de bela, mas o interior era feio e desagradável. É por isso mesmo que Deus nos fez de maneira tão especial, mesmo que tenhamos essas deformidades. Quando permitimos que Jesus Cristo viva de novo sua vida através de nós, então nós teremos um coração de amor, de humildade, de mansidão, de perdão e disposto a admitir quando nós erramos. Isso é o nosso interior quando Cristo está vivendo e encontrando liberdade para viver a sua vida em nós. Isso só pode ser feito se eu cultivar o meu interior. Se o meu foco estiver no exterior, o meu interior está totalmente desfocado da vontade, do propósito de Deus. Se nós permitirmos que Cristo viva de novo sua vida em nós, então nós teremos uma vida de pensamentos limpos e não pensamentos sujos. Então homens e mulheres não estarão distraídos com a nossa aparência interior. Então homens e mulheres não estarão distraídos com a nossa aparência exterior. Eles serão atraídos pela pessoa real. E a pessoa real é o que você é no seu interior. Vamos pensar em Davi. Quem era Davi? Davi tinha toda a razão do mundo para sentir-se inferior. Quando Samuel veio a Jessé, que era pai de Davi, e disse-lhe que um dos filhos seria o rei de Israel, ele nem sequer pensou em trazer Davi para se apresentar diante de Samuel. Samuel perguntou: você não tem mais nenhum filho? Porque nenhum desses daqui o Senhor se agradou. Tem um lá que cuida lá do rebanho. Davi podia pensar que seu pai não o amava. Eu creio que se Davi vivesse hoje, ele não deveria ser muito popular entre os seus pares da sua idade. Isso porque, quando adolescente, ele gastou o seu tempo tocando a sua harpa, escrevendo poemas e atirando pedras com a sua funda.
No entanto, Davi pôde dizer que a forma como Deus o havia feito era a forma como Deus queria usá-lo. Ele disse: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Então, quando reconhecemos a maneira como Deus fez cada um de nós, reconhecemos que Deus está pronto para nos capacitar para fazer a obra para a qual Ele nos tem chamado. Eu vou repetir: quando reconhecemos a maneira como Deus fez cada um de nós, reconhecemos que Deus está pronto para nos capacitar para fazermos a obra para a qual Ele tem nos chamado. E o que Ele me chamou para fazer não é o que Ele chamou o outro para fazer. Ele chamou você para uma coisa e a mim para outra. Eu não posso querer ser você e você não pode querer ser o que eu sou. Não vai bater, não vai se encaixar. Porque Davi aceitou-se a si mesmo da maneira como Deus o fez. Ele olhou para a vida do ponto de vista de Deus. Saul, por sua vez, estava preocupado com o gigante Golias e não olhava. Espera aí, acho que eu pulei aqui uma coisa. É isso mesmo. Porque Davi aceitou-se a si mesmo da maneira como Deus o fez, ele olhou a vida do ponto de vista de Deus. Saul, por sua vez, estava preocupado com o gigante Golias e ele não olhava para a vida do ponto de vista de Deus. Ele olhava para a vida do ponto de vista dele. Ele estava preocupado com o gigante e não olhava para o que Deus pensava sobre o gigante. Ele pensava que ele era grande demais para ele mesmo. Davi via a vida do ponto de vista de Deus e sabia que Deus era grande o suficiente, Davi sabia que aquele gigante era grande o suficiente para ele não errar o alvo. É um alvo grande, enorme, então eu posso acertar com mais facilidade. Saul via o problema, Davi via a solução. Lericói conta que uma jovem chegou até ele muito perturbada, porque dizia ter um problema com seu pai. Ela disse que ele e sua mãe brigavam constantemente e estavam pensando em divorciar-se. Então, Lericói começou a fazer perguntas para ela em algumas áreas já mencionadas anteriormente, quando falamos sobre 6 aspectos onde os adolescentes têm muitos problemas. Então ele perguntou a ela se havia acontecido algo no trato com o seu pai que geraram essa desconfiança que ela tinha, ou se ela, porque ela, eu não sei se eu disse, eu disse que ela tinha um problema com o pai e ela não gostava do pai. Bem, Lericói começou a perguntar para ela se havia acontecido algo que gerara isso, e ela disse que não. Perguntou se ela havia feito alguma coisa que deixara o seu pai desapontado com ela disse que não. Então ele perguntou se o pai dela havia feito alguma coisa errada para ela, e isso nunca tinha sido acertado entre as pessoas, entre elas. Ela pensou bastante, depois disse que não. Então isso tornava o problema dela com o pai muito difícil. Ela tinha certeza que o problema era com o pai, mas nunca tinha feito nada de errado contra ele, nem ele contra ela. Entretanto, ela não
gostava dele, ela não podia conviver com ele. Ela discutia o tempo todo com ele. Nicole perguntou então acerca do seu relacionamento com os amigos. Ela disse: esse é outro problema, eu não tenho amigos. Ele perguntou se ela tinha namorado. Ela disse: é outro problema, eu não tenho namorado. Ele perguntou acerca de sua relação com Deus e da sua a entrega da sua vida a Deus. Ela disse que havia entregue sua vida há 1 ano atrás, mas por qualquer razão ela não tinha o desejo de orar mais. Depois de verificar essas áreas, ele guardou a última para o final. Isso porque ela tinha uma deformação muito evidente no seu rosto. Então ele perguntou se ela tivesse alguma coisa para mudar nela mesma, o que ela gostaria de mudar. Ela disse: sim, eu mudaria a minha maneira de tratar com meu pai. Isso era uma coisa que podia ser mudada, sem dúvida, era uma atitude. Então, depois de uma pausa bem demorada, ela disse: eu mudaria a mim mesma. E ela abaixou a sua cabeça e ela não podia se mover e ela começou a chorar. Então ele disse a ela: talvez você tenha perguntado a Deus muitas vezes por que me fizeste com este rosto assim. Talvez você tenha pedido a Deus muitas vezes para mudar. Então, Nicole compartilhou com ela o Salmo 139. Ele mostrou a ela como a sua própria vida havia sido feita obedecendo um propósito especial de Deus. Ele disse: sabe o que está arruinando a sua vida? É a sua amargura. Deus fez você e sabia que o seu rosto ia ser assim. Você não entregou sua vida ao Senhor? Ela disse: sim. Você sabe que quando dedicou sua vida a Deus, você se tornou propriedade dele? A sua aparência representa hoje a reputação de Deus. Se Deus não está preocupado com a sua reputação nesse aspecto, você também não deve estar. Assim, à medida que você permitir que o amor de Cristo passe por você, elas não se deixarão levar pela sua aparência. Isso porque as pessoas serão atraídas pelo seu verdadeiro eu, o seu espírito, onde Cristo habita e se move. Vocês já pararam para pensar quantas meninas gostariam de ser diferentes? Quantas moças se sentem inferiores? Ele disse que num dos períodos de recessão econômica nos Estados Unidos, quase todas as ações das empresas perderam o seu valor, exceto num campo, a dos cosméticos. E ele disse que se a vida econômica em sua totalidade se arruinasse, o campo dos cosméticos permaneceria em alta. Na realidade, muitos têm se tornado ricos exatamente porque muitos não estão satisfeitos com a sua aparência. Nada há de errado com o uso de maquiagem, se a pessoa usa isso de uma forma natural. Mas se ela usa para parecer algo que ela não é, isso aí não está legal. Quando uma pessoa usa maquiagem para não chamar a atenção das pessoas para algum aspecto do seu rosto que ela não gosta, então essa pessoa chama a sua atenção para o que ela aparenta mais do que aquilo que ela realmente é. Quando você tenta maquiar a sua aparência exterior, as pessoas não têm como conhecer aquilo que você é, ou então você aparenta algo que você não é. Isso significa que há algo errado na forma como a pessoa se vê sem a maquiagem. Nicole então disse àquela jovem: você sabe que quando permite que as outras jovens tenham contato com você e elas disserem que estão amarguradas,
Você também poderá dizer: eu sei como você se sente, porque eu também tinha esta amargura. O mundo tem uma ideia errada de empatia. Por isso, duas pessoas amarguradas choram uma no ombro da outra pessoa. Empatia não é isso. Empatia é a capacidade de você se identificar com a outra pessoa, de compreender emocionalmente o outro. Não porque você está vivendo aquele problema naquela hora, mas porque você já viveu, já superou, você pode entender e ajudar aquela pessoa. Senão, a pessoa já está na pior, você vai ajudar ela a descer, os dois vão descer junto para o abismo. Empatia, então, é a capacidade de se identificar com outra pessoa, de compreender emocionalmente o outro. Você então diz: eu sei como você se sente, porque eu também já me senti assim. Você tem condições de ajudar a outra pessoa a encontrar a mesma solução que você encontrou para tirá-la daquele estado. Como resultado da mudança na vida daquela jovem, seus pais estavam prestes a separar-se e não eram crentes, vieram a um dos seminários de Larry Cohen e entregaram suas vidas a Jesus. Simplesmente por causa da mudança na vida daquela jovem. Não quando ela entregou a vida a Jesus, mas quando ela entregou, se aceitou e aceitou-se como sendo uma obra-prima de Deus, ainda que ela tivesse uma deformidade no seu rosto. Talvez você não possa agradecer a Deus pela maneira como Ele fez você. Talvez você tenha comparado sua vida com a de outros que você admira. E o resultado disso tem sido um complexo de inferioridade, um espírito crítico, uma falta de confiança em Deus e uma dificuldade de amar outras pessoas. A Bíblia diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E se eu não amo a mim mesmo, eu não posso amar o meu próximo. A minha capacidade de amar o próximo está relacionada com a capacidade que eu tenho de amar a mim mesmo. Então, agora mesmo, se você tem cultivado uma atitude de amargura para com Deus, a pergunta que eu faço é: você está pronto a reconhecer isso agora? Você está pronto a pedir a Deus o seu perdão por ter achado que Ele não fez você da maneira como você pensa que Ele deveria ter feito? Com base na sua palavra, você quer agradecer a Deus pela forma tão maravilhosa e especial como Ele fez você? Se é assim, então você pode dizer e orar como está aqui. Pode passar. Senhor, você pode dizer, se você concorda, pode dizer em voz baixa ou alta, do jeito que você preferir. Senhor, eu sei que eu fui criado por Ti de uma forma toda especial. E sei que Tu me capacitaste para eu fazer tudo aquilo que desejas que eu faça. Você é uma pessoa sui generis. Você é único, você é especial. E Deus te deu capacidades, Deus te deu habilidades que Ele não deu para nenhuma outra pessoa, porque você é única, você é único, você é uma pessoa especial. Você está pronto a colocar sua vida nas mãos de Deus para os propósitos de Deus? Você está pronto para agradecer a Deus por qualquer fraqueza, qualquer deformidade que você tenha? Lembre-se que você é uma propriedade especial de Deus.